Você já se sentiu culpado, inseguro, emocionalmente exausto dentro de um relacionamento, mesmo sem saber exatamente o porquê? Hoje eu quero falar com vocês sobre 6 sinais que podem mostrar que você está dentro de um relacionamento com características narcisistas e como isso pode afetar a sua rotina, o seu dia a dia, a sua percepção de autoimagem, a sua identidade e até mesmo a sua motivação. Fica aqui comigo, vamos falar um pouquinho sobre esse tema extremamente relevante. A minha intenção não é classificar, não é gerar uma caça às bruxas, não é rotular ninguém, mas é apenas trazer algumas percepções importantes que podem ser muito relevantes para você entender alguns padrões. Longe de querer necessariamente classificar dentro de um enquadramento diagnóstico, qualquer pessoa que seja o seu companheiro ou sua companheira, ou a pessoa no qual você está em um relacionamento que possa dar a entender essas características narcisistas, dentro da percepção da terapia cognitivo-comportamental e da terapia do esquema emocional, nós podemos entender que esse padrão de comportamento narcisista, ele pode se caracterizar por uma busca de satisfação das próprias necessidades, no qual um indivíduo apresenta uma grande dificuldade em reconhecer as necessidades e validar o sentimento de outras pessoas, ao passo que existe uma grande necessidade de ter a atenção, ter o controle e ter comportamentos de manipulação. E por isso é extremamente válido compreender que lidar com pessoas que apresentam comportamentos narcisistas é você lidar com um sistema de funcionamento rígido no qual há uma série de prejuízos que vão desde a sua própria motivação dentro das suas atividades, em relação ao seu progresso, em relação às disputas que podem acontecer dentro de uma relação que, a priori, é nutrida sempre por um balanço emocional. E eu quero falar sobre esses sinais, espero que você esteja atento. E antes da gente começar, eu convido você a se inscrever nesse canal, colocar um like nesse vídeo, compartilhar, comente aqui. Isso ajuda para que outras pessoas possam ter essas informações. E, sem mais delongas, vamos entender 6 sinais se você está em um relacionamento com essas características narcisistas. O primeiro sinal, a primeira característica que você precisa entender: pessoas com comportamento narcisistas, elas têm uma grande dificuldade em ter uma empatia genuína com os sentimentos, emoções e experiências dos outros. Ou seja, é muito difícil eles de fato estarem em um processo de validação da experiência do companheiro ou da companheira. Veja, você pode lidar com uma situação no qual aparentemente seja essa pessoa que tem a responsabilidade, só que ao demonstrar que você ficou magoado com algum comportamento, uma fala, uma desqualificação ou um tipo de controle, essa pessoa simplesmente vai dizer que você é sensível demais, que você tem as suas vulnerabilidades e que talvez essa pessoa não seja sua babá. E isso faz com que essa conexão afetiva seja extremamente prejudicada, porque pessoas com esse comportamento narcisista, com esse padrão rígido, muito dificilmente vão conseguir se conectar genuinamente com as necessidades e com os sentimentos das outras pessoas. A segunda característica que eu acho que é extremamente válido você lembrar e ter essa atenção é que essas pessoas vão ter uma necessidade constante de admiração. Para essas pessoas serem admiradas, serem elogiadas, receberem esse reconhecimento social é extremamente necessário, porque há uma grande vulnerabilidade, há uma grande dificuldade dessa pessoa com a sua própria capacidade de perceber e reconhecer os seus próprios valores. Isso faz com que elas busquem nas relações essa admiração de terceiros por grandes realizações, grandes feitos, para que se sintam de fato condizente a um grau especial frente à sociedade, frente às relações importantes para ela. E quando não são admiradas, quando não são reconhecidas, elas ficam extremamente magoadas, chateadas, revoltadas. E se por acaso você retira essa pessoa do centro da sua atenção,
ela sai do pedestal, você elogia alguém, você faz algum comentário que ela possa achar que está sendo desprestigiada, isso vai trazer uma reação extremamente grave. Seja uma discussão séria, seja um silêncio devastador, seja uma forma de punição para você com a ausência do sexo, por exemplo, ou até mesmo uma exposição para outras pessoas para que essa tensão volte novamente e você retome essa admiração e elogio devido a essa necessidade de admiração. E para que isso se estabeleça, normalmente isso vem associado à terceira característica que está presente nos comportamentos narcisistas, que é o controle sutil e a manipulação. Raramente essa chantagem emocional ela vai aparecer de uma forma explícita. Normalmente ela vem por meio de uma preocupação, necessidade de aconselhamento, uma aparência de cuidado. E isso gradativamente vai fazendo com que essa pessoa que está nessa relação comece a se confundir, comece a ter dúvidas sobre a própria realidade. E isso desencadeia um comportamento padrão chamado gaslighting, que é quando a pessoa começa a duvidar das próprias experiências, da memória, do que aconteceu, daquilo que se passou, porque está sobrecarregada dessa manipulação e dessas chantagens emocionais. Isso é extremamente presente em um padrão de um comportamento narcisista. Em seguida, é muito comum aparecer esse quarto sinal, que é a alternância entre idealização e desvalorização. Ou seja, no começo é as mil maravilhas, é algo extremamente avassalador, é a conquista, é a demonstração de carinho, é um presente, são as flores no chão, ou seja, é uma construção de um ideal para que aquela pessoa que acaba se tornando a vítima ache que de fato está numa relação extremamente única, importante, mas de repente começa a mudar esse ciclo. Quando a pessoa com esse comportamento narcisista entende que você foi capturado dentro desse sistema de manipulação, passa então a aparecer a frieza, o desprezo, a crítica, a imposição da culpa. E isso começa a confundir, porque a pessoa começa a lembrar, mas era tão bom, mas por que está acontecendo? Então isso começa a entrar nesse balanço emocional, nessa montanha-russa. Ou seja, isso é algo que afeta muito uma pessoa que possa não estar bem emocionalmente. Imagina você fragilizado, encontrar uma pessoa dos seus sonhos e de repente, quando você está flutuando, há um choque de realidade, a frieza, a crítica, ao desprezo. Isso afeta muito as pessoas dentro de um relacionamento narcisista. O quinto sinal presente em um relacionamento com essas características é a falta de responsabilidade emocional. Essa pessoa raramente vai pedir desculpas, raramente vai chegar e de uma forma genuína conversar sobre algo, reconhecendo a responsabilidade sobre um comportamento infeliz. Normalmente, quando começa nessa direção, quando há uma conversa nessa direção, essa pessoa tenta mudar a posição de culpa e joga essa responsabilidade para o outro. E o companheiro ou a companheira que está vulnerável começa a entrar novamente nesse processo de gaslight e acolher e achar que a responsabilidade daquelas ações infelizes desse companheiro abusador, narcisista, acaba, na verdade, sendo culpa dela mesma. E isso é algo que traz uma grande dificuldade das pessoas entenderem e até mesmo se desvincularem desse tipo de relacionamento. Por quê? Porque isso acaba gerando uma moeda de troca, que é a culpa, e essa pessoa sempre vai carregar isso no bolso, a todo instante. Toda lembrança que vier, uma foto, ou algo que traga uma referência aos tempos bons que talvez podiam ter sido, aquilo de bom que não aconteceu, faz com que essa pessoa se sinta culpada, se sinta responsável pelo fracasso e do balanço emocional que gera na relação. Isso é algo extremamente difícil e que faz com que essa dependência emocional do companheiro se estabeleça ainda mais forte. E por último, esse sexto sinal é algo que realmente aparece com muita frequência. O isolamento e enfraquecimento da própria identidade.
O parceiro ou a parceira de uma pessoa com comportamento narcisista, normalmente com o tempo ele começa a perder o contato com aquilo que de fato torna essa pessoa única. Com os hobbies, com as amizades, com o contato com a família, a pessoa ela começa a se centralizar a vida dela no relacionamento. Ou seja, o tempo dedicado a fazer as atividades que tornam aquela pessoa única, torna aquela pessoa singular, esse tempo é dedicado para a reconstrução de vários conflitos seguidos, a todo momento tentando reparar os efeitos colaterais e devastadores do furacão que acabou aparecendo. E isso é algo que dificulta ainda mais a capacidade desse indivíduo de se desvincular, de colocar um limite claro para que isso não seja ultrapassado e que essa pessoa comece a se cuidar, se resguardar, se preservar e se reconstruir. Porque uma pessoa com comportamento narcisista não aceita perder. É só uma pessoa que vai com grande insistência, rodeando, vai isolando, vai minando, faz com que essa pessoa fique dentro de uma egrégora, dentro de uma bolha, para assim nutrir essa necessidade de poder e controle emocional que esse narcisista precisa exercer. É um padrão que essa pessoa tem, é uma forma como ela enxerga o mundo e as relações. E isso é algo extremamente danoso, é algo destruidor, é o companheiro ou a companheira de uma pessoa com essas características vai viver um constante ciclo de sofrimento ininterrupto. Apenas um breve momento de paz e bandeira branca e depois volta o conflito de novo, volta a instabilidade. E isso é algo extremamente difícil de manejar, porque a pessoa já está envolvida, completamente dependente e com medo de abandonar essa relação. E se por acaso você reconheceu algum desses sinais presentes, ou a maioria deles, ou todos eles, dentro da sua relação, eu acho que esse é um momento muito importante para você refletir sobre um reforçamento que exige agora para que você consiga refletir, tomar uma decisão. E, além disso, eu recomendo que você procure reforçar a sua rede de apoio, procure uma ajuda profissional, procure meios hábeis para que você consiga estabelecer uma capacidade de realmente tratar aquilo que é necessário em você, porque isso pode ser a fonte pela qual essa pessoa está se nutrindo das suas vulnerabilidades. Então, eu espero que essas reflexões tenham sido válidas e importantes para que você enxergue de forma mais clara o que possa estar acontecendo agora. E, no momento oportuno, peça ajuda. Procure uma ajuda profissional. Porque a maioria das vezes, uma pessoa dentro de um relacionamento como esse vai estar em um ciclo interminável de idas e vindas, sofrimentos, e manutenção e reparos, sempre com a esperança de que algo bom possa vir a acontecer e que volte os tempos do início, os tempos da idealização, no qual tudo era perfeito. Se esse vídeo falou algo a você, se você acha que é importante passar adiante essas informações, fique à vontade, compartilhe, comente aqui, se inscreva nesse canal. Aqui nós falamos sobre psicologia, desenvolvimento humano, falamos sobre temas que são relevantes para o seu crescimento, para a sua evolução enquanto ser humano. Agradeço por assistir esse vídeo, por estar aqui comigo e até a próxima.